Take 1, vamos nessa. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer primeiramente a Deus pela presença, por mandar fluidos positivos para que a gente possa aproveitar os conhecimentos disponibilizados no curso de oratória básica e as técnicas para falar bem em público, promovido pela Escola de Governo de Pernambuco, aqui no Centro de Formação de Professores Paulo Freire, com a coordenação da professora Luciana, conduzido pelo professor orientador brilhantemente Edinaldo Rocha. Bem, meu nome é Genilson José, sou professor da Rede Pública do Estado de Pernambuco, leciono matemática e física pela manhã na escola Pedro Barros Filhos no turno da manhã e no turno da tarde e noite, por circunstância de cargos anteriores que exerci na Prefeitura do Recife, atualmente trabalho no setor de abono e permanência e aposentadoria ligado ao SAIS, aqui no CAP, pela Secretaria de Educação, pela Prefeitura da cidade do Recife. Bem, o tema do nosso trabalho é copo descartável na magia da matemática, onde vamos viajar pelos conceitos básicos, propriedades e formatos de sólidos geométricos. O nosso material de estudo é o copo descartável. Então, está aqui o copo descartável, vejam a estrutura, o formato, toda a organização aqui do copo descartável. Na magia da matemática e suas tecnologias, vamos falar um pouco do copo descartável, mostrando 2 pontos de vista hoje. Vamos falar como são fabricados os copos descartáveis e vou falar um pouco quanto ao formato do copo descartável. Então, como são fabricados os copos descartáveis? Vou fazer vocês viajarem numa fábrica de materiais descartáveis. Então está aqui a fábrica, o caminhão com a matéria-prima, que é o polipropileno e aditivos, é levado para a fábrica, é conduzido para a máquina estruturadora, onde é feita a mistura. Essa mistura pronta, ela forma chapas plásticas de determinadas espessuras, de acordo com a resistência de cada copo, com sua determinada capacidade. Aí vai ser conduzido, a esteira vai ser conduzida para a máquina moldadora. Na máquina moldadora, a chapa plástica vai tomar a forma dos copos descartáveis. E dentro da máquina moldadora tem os moldes. E esses moldes têm o formato do copo descartável. Então, posteriormente eu vou falar um pouco sobre os moldes dentro dessa máquina. Aí a chapa sai com os moldes dos copos descartáveis e ela é conduzida para a máquina chamada cortadora. Na máquina cortadora, obviamente, são feitos os cortes na chapa plástica, os copos caem na esteira de controle de qualidade e a chapa com os furos, elas são conduzidas para novamente a máquina estruturadora com aditivos, porque há um reaproveitamento quase de 100% de todo o material utilizado na fabricação dos copos de materiais descartáveis. Na esteira de controle de qualidade, os copos são reorganizados e elas entram na máquina chamada sistema de fusos. E o que é sistema de fusos? Sistema de fusos vão dar frisos no copo para aumentar mais a resistência do copo. Então, todo o material, especificamente os copos descartáveis, além de passar pela resistência anterior, que é a espessura da chapa, o copo descartável ganha esses frisos para aumentar ainda mais a qualidade do copo e a resistência. Esses copos novamente caem na esteira de qualidade, do controle de qualidade, são conduzidos para a máquina embaladora. A máquina embaladora organiza os copos de acordo com sua capacidade.
são embalados e encaminhados para armazenamento, para depois, posteriormente, o setor de vendas. Aí a gente fez uma viagem empírica da entrada do material, da matéria-prima na fábrica, viajamos por dentro dela até a vendas. Eu vou falar agora um pouco sobre quanto ao formato do copo descartável. Então, tá. O formato reto. Para falar do formato reto, eu tenho que usar a seguinte frase. São medidas perpendiculares. E o que são medidas perpendiculares? Observe aqui essa imagem, eu tenho essa reta S que eu vou chamar de medida da base, e essa reta R, que eu vou chamar de medida da altura. Observe que uma medida com relação à outra está em pé. Aqui é o símbolo de perpendiculares. Então, vamos trabalhar com medidas perpendiculares, figuras que a altura ela é perpendicular com a base. Então, a primeira figura geométrica que eu vou apresentar para vocês é o cilindro reto. Reto a gente já sabe o porquê. Então, está aqui o cilindro reto. Então, observe que eu tenho a altura, a medida da base é justamente essa medida aqui e o prolongamento dela. Então, essa medida é a medida da base e a altura. E essas duas medidas elas são perpendiculares. A gente tem três dimensões: a medida da base, a altura e essa medida lateral que a gente chama de geratriz. No caso aqui, a gente não vai ficar atrelado a essas três dimensões, mas a dimensão da altura e da base. Vou dar cortes no cilindro, certo? Vamos dar corte no cilindro. Então, dando corte nos cilindros, aí a gente vai fazer isso, ó. Pega a parte central, faz o corte, aí a gente vai pegar, observe que a medida da base ela é perpendicular à altura, aí a gente despreza essas outras medidas. Desprezando essas outras medidas, a gente tem o cone reto. O cone reto, então, deixa eu apresentar para vocês, ó. Cone reto é o famoso chapéu de palhaço. Então, essa figura espacial, este sólido geométrico, a gente vai dar uma rotaçãozinha para vocês verem todas as posições. E a gente vai dar corte, né, uns cortes no cone. Então, presta atenção nos cortes que a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar um plano, dar um corte, vai ter uma seção transversal. O importante de falar aqui na seção transversal é o seguinte, que esta figura e essa outra aqui são semelhantes e são paralelas. Semelhantes e paralelas. Paralela é a linha do trem, o trilho, né? A linha do trem, o trilho. Então, observe que esta medida aqui é a altura, ela é perpendicular com a base. Essa outra aqui também é uma basezinha menor. Então, a figura que a gente vai construir aqui do lado de cá é chamado de cone, tronco de cone. Então, a gente desprezando essa outra parte, que é um outro cone em miniatura, quando a gente fez o corte, e aí surge o tronco de cone reto. Observe o tronco de cone reto. Isso aqui é o molde, tá certo? Que está dentro da máquina moldadora. Vários troncos de cones de formato aqui do material de alumínio, para quando a chapa entrar, através do aquecimento que a gente falou e ar comprimido, eles vão tomar forma do cone de tronco de cone reto. Então veja aí a rotação, ok? Observe direitinho. Bem, pessoal, a minha mensagem final: beba água constantemente, de forma correta, e faça o desuso consciente dos materiais descartáveis. Então, nosso material de estudo. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Meu nome é Janilson José, professor de matemática. Valeu, encerrando take 3.